Vamos abrir em Atos 10, 30. Que fala a tua palavra e a tua vontade, Senhor, no nome de Jesus. Atos 10, 30. E quero-vos descrever o que é que aconteceu até agora. Pedro estava a orar e via descer do céu todo tipo de animais e nesses animais todos Deus dizia, mata e come. E Pedro dizia, não, Senhor, eu não vou comer coisa comum e imunda. E Deus dizia que tinha abençoado a tudo. Enquanto Pedro pensava nesta visão, em tudo o que tinha acabado de ver, bateram-lhe à porta. E o Espírito Santo o avisou que ele devia de ir com eles. E ele foi com eles e chegou à casa deste homem, Cornélio. Ele só sabia que devia de lá ir e não sabia porquê, nem porque não, só sabia que devia de ir. E este homem, Cornélio, não era judeu de nascença. Ele amava a Deus, confiava em Deus, mas não era judeu de nascença. E próprio Pedro virou-se, não é bom reunirmos com quem não é judeu, não é? Quem é gentio, portanto aquele que não é judeu. Mas Deus disse, não faz exceção de pessoas, nem rejeita pessoas. E então perguntou, então Cornélio, porquê é que eu estou aqui? E então Cornélio fala, o dono da casa fala. Atos 10, 30. E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas ou as tuas ofertas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, que é chamado Pedro, o que tem sobrenome Pedro, que está em casa de Simão, um cortador, junto ao mar. E ele, vindo, te falará. A importância que Deus dá a certas coisas que nós fazemos. Ações. Nosso perdão, perdoar a todas as pessoas, mesmo quando nos magoam, perdoar essas pessoas. Ajudar os outros. Ser justo. Falar o que é correto. Mas também aqui diz, a tua oração foi ouvida e as tuas ofertas ou as tuas molas estão em memória dentro de Deus. É impressionante ver que Deus repara em tudo o que fazemos para com Ele. Por isso vamos semear, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no Teu reino e confiar em Ti. Sabemos que nada, nunca vamos ter falta. Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. E o nosso provedor. Em nome de Jesus. Amém. Perdão.
Então vamos continuar. O título da mensagem de hoje é Cheio do Espírito Santo. Eu quero-vos falar sobre a importância de ser cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não vamos vencer este mundo. Sem o Espírito Santo, nós não vamos saber se tivermos feito ou não algo de errado e que não agradou a Deus. Sem o Espírito Santo, não temos a direção divina e não sabemos por onde devemos ir e o que devemos fazer. E pensando muitas vezes na carne, atuamos e agimos pensando, não, estamos a fazer a vontade de Deus. Mas eu quero-vos dizer que Jesus disse, ide por todo o mundo e preguei o Evangelho a toda a criatura. E, no entanto, os apóstolos foram impedidos pelo Espírito de pregar em algumas partes. Então é preciso o Espírito Santo para ser a nossa direção. Eu estava e falei-vos, quando falei de finanças, sobre um Cornélio, um homem que estava a orar, conforme eu vos li, e que um anjo lhe apareceu e disse para ir chamar a Simão, para ir chamar a Pedro. Mandou-o chamar, Deus deu uma visão e depois falou-lhe o Espírito Santo e disse-lhe para ir, e ele foi. E quando o Cornélio acaba de falar e de lhe dizer as palavras que eu vos li, Pedro começa a pregar. Começa-lhe a falar de Jesus, como Jesus veio, o que fez, e tudo o que fez. E depois agarra a falar sobre o plano da salvação. Até que chegamos ao versículo 44. Vamos a Atos 10. Portanto, Pedro fala o plano da salvação e diz que todo aquele que nele crê em Jesus, como seu Senhor e Salvador, será salvo. E serão perdoados os pecados. E tendo dito isto, veja aqui Atos 10, 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, portanto os judeus que lá estavam, todos quantos tinham vindo com Pedro maravilhavam-se ou admiravam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, aqueles que não são judeus de nascença. Porque o ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Portanto, assim que Pedro disse, e Pedro então respondeu, pode alguém, porventura, recusar o batismo ou a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Também receberam como nós o Espírito Santo. É importante nós percebermos que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos salvos. Mas depois não para por aí. A nossa experiência e o nosso caminhar com Deus não para por aí. Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em Lucas 24, se não me engano. Em Lucas 24, é isso. 24, 49. Não vamos abrir. Então, vamos perceber uma coisa. Jesus, o seu ministério ele não começou a pregar enquanto não foi batizado nas águas e desceu sobre ele o Espírito Santo de Deus. Quem somos nós para recusar o Espírito Santo de Deus?
Quem somos nós para não receber o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus, o mesmo Espírito que desceu sobre os apóstolos, o mesmo Espírito que desceu sobre Cornélio e a sua família? Quem somos nós? Pensarmos que por aceitarmos Jesus é o suficiente. Não, não é. Aceitar o Espírito Santo é aceitar o presente que Deus nos deu. Veja porquê. Veja o que está aqui escrito. Em Atos 2:17. Em Atos 2:17, tinha acabado de se derramar o Espírito Santo sobre os apóstolos. Eles foram batizados e começaram a falar em línguas, outras línguas que não conheciam. E todos aqueles que lá estavam ouviam falar o seu próprio idioma, maravilhas de Deus. Coisas que os discípulos não sabiam falar. Começaram a falar. E Atos 2:17 diz: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. A direção de Deus para connosco. Então, é da vontade de Deus nos dar um presente. Mas agora tem de ser nosso desejo de receber esse presente. Existem duas formas de receber o Espírito Santo. Você pode estar a orar sozinho ou na igreja e ser batizado no Espírito Santo. Ou fora da igreja, estar a orar num grupo de pessoas, estar a orar na igreja, estar a orar sozinho e ser batizado. Ou através de imposição de mãos, através de colocar as mãos sobre a pessoa e a pessoa receber o Espírito Santo. Perdão, eu quero que você entenda uma coisa. Se você não desejar receber, você não vai receber. Eu estava numa reunião de oração, uma reunião de trabalho. Estávamos todos, eu lembro-me de estar na parte de trás da igreja, final da igreja. E estavam toda a gente a orar em línguas, menos eu. Ou pelo menos, grande parte das pessoas estava a orar em línguas. Eu lembro perfeitamente. Eu fechei os meus olhos e disse: eu também gostava, Senhor. E, bum, comecei a orar em línguas. Orar em línguas não é um idioma que eu conheça ou que alguém conheça. É um idioma que eu desconheço por completo e não sei o que eu estou a falar. A Bíblia diz que ao orar em línguas eu estou a fazer a oração perfeita, porque Deus coloca na minha boca aquilo que eu devo orar e que Ele entende. É um pouco estranho. É. Mas funciona. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, não só vem oração em línguas, o poder orar em línguas, mas também começa a vir a direção do Espírito Santo nas nossas vidas. Jesus orava para buscar a direção do Espírito Santo. Os discípulos oravam para buscar a direção do Espírito Santo. E em Atos, por exemplo, você pode ler e vai ver em vários sítios, discípulos foi-lhes dito: vai agora, junta-te àquele carro, não vão pregar a este sítio, não vão pregar àquele sítio.
Porquê? Porque Deus sabe o que está a passar. Sabe o que está a passar naquele sítio, sabe se é a altura certa. Eu já fui impedido. Eu, quando começo uma conversa com alguém ou estou a falar com alguém, ao final de pouco tempo eu já estou a partilhar a minha fé, aquilo que eu acredito, Jesus, meu Senhor e Salvador. E uma vez uma pessoa estava ao pé de mim e eu ia falar com ela sobre isso. E eu fui impedido de falar. Porquê? Não sei. Fui impedido de falar. Fui impedido de pregar o Evangelho. É essa pessoa. Não era a altura oportuna, não devia de ser aquela altura, não devia de ser esta oportunidade. Deus sabe tudo. Porquê? Os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Aquilo que Deus sabe é muito superior ao que nós sabemos, o que nós achamos, o que nós pensamos. Às vezes começamos um projeto e pensamos, não, isto é da vontade de Deus, mas será que é mesmo? Será que nós fomos orar e saber se era da vontade de Deus antes sequer de começarmos o projeto? Eu lembro-me há pouco tempo eu ouvi uma irmã nossa em Cristo agarrar e então estava a morar de favor em casa de uma pessoa, isto nos Estados Unidos, e agarrou e disse, não, eu vou arranjar uma casa para mim, e arranjou a casa e tudo mais, e quando estava lá na casa, já um mês talvez, Deus virou-se para ela, olha, vai para outra ponte dos Estados Unidos. Eu disse, Senhor, agora que eu aluguei uma casa, é que me estás a dizer para eu ir para o outro ponto dos Estados Unidos? E o Espírito Santo lhe disse, eu nunca te disse para alugares uma casa. Quantas coisas nós estamos a fazer que está completamente fora da vontade de Deus? Ah, não, mas não, então é um trabalho para Deus, Entenda uma coisa, Jesus foi batizado nas águas e desceu sobre ele com uma forma corpórea de uma bomba o Espírito Santo. E logo a seguir ele foi impelido, foi dirigido pelo Espírito Santo para ir para o deserto. E durante 40 dias teve jejum. E ao final desse tempo lhe apareceu o diabo para o tentar. Então, mas como é que o Espírito Santo iria fazer isso? Mas é o que está escrito. Para quê? Para ele vencer o diabo. E depois vieram os anjos e o serviam. E ele começou a pregar o Evangelho. As boas novas de salvação. É chegado a vós o reino dos céus. Não vamos fazer nada sem ter a direção do Espírito Santo. Não vamos fazer nada sem sabermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque se assim o fizermos, então tudo nas nossas vidas vai funcionar melhor. Estamos dentro da vontade de Deus, estamos abençoados por Deus, porque Deus abençoa as obras das nossas mãos e garantidamente o que vamos fazer vai resultar. Eu lembro-me, Deus mostrou um determinado sítio onde eu devia ir fazer uma reunião e eu comecei a pensar, não, mas fazer ali e tal. Achando eu que sabia mais que Deus. Tentei ligar para outro sítio e estava tudo ocupado.
E então liguei para aquele sítio e disseram, nós transmitimos e tal. Eu sabia que era a vontade de Deus fazer uma reunião ali. O que eu achei impressionante é que uma quinta-feira, uma quinta-feira, telefonaram-me e disseram que eu não podia fazer reunião. E eu disse, não posso fazer a reunião? Então, mas agora, em cima da hora, é que me dizem isso? Eu estava a comprar material, que eu precisava de material, som, para ir para esse sítio. E eu disse, eu vou comprar o material na mesma. Eu vou comprar tudo. E virem para a pessoa, eu agradeço tudo o que você fez até agora, mas eu vou lá estar. Eu vou lá estar. Nem que seja à porta a dizer às pessoas que não pude fazer a reunião. Telefonei para uma vereadora, atendeu a secretária, no dia a seguir telefona-me a vereadora a dizer que eu estava autorizado a fazer a reunião. E eu acho que isto foi uma quinta-feira e ela telefonou-me numa sexta-feira. Sábado eu ia fazer a reunião. Quando nós temos a direção do Espírito Santo e temos a certeza do que fazer, pode-se levantar tudo e mais alguma coisa. Nada vai ser impedimento para nós para podermos fazer seja o que for. Quando estamos debaixo da vontade de Deus, nada é impedimento para o que fazemos. Por isso é que eu vos disse, ore, saiba a vontade de Deus para a sua vida, saiba a vontade de Deus para o seu ministério, saiba a vontade de Deus, receba a direção do Espírito Santo para as suas vidas. E você diz, não, mas eu não tenho ainda o Espírito Santo. Peça a Deus. Peça a Deus o presente. Vamos abrir em Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Podemos não ter ouvido aí atrás. Isto é Jesus, depois de ter ressuscitado, a falar aos discípulos. Ele vira-se e diz, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele diz, vocês vão ficar na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Nós precisamos deste poder. Para quê? Para poder fazer todas as coisas que Jesus nos mandou fazer. Ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem no meu nome, falarão línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demónios. Eu quero que você entenda uma coisa. Para nós podermos fazer aquilo que Deus nos diz para fazer, nós temos que estar revestidos de poder, cheios do Espírito Santo. Sem estar cheio do Espírito Santo, como é que podemos fazer a obra de Deus? Ouça, quando alguém coloca as mãos sobre alguém e a pessoa é curada, quem é que operou? Foi a pessoa que orou, a pessoa que colocou as mãos ou Deus? Quando nós oramos sobre alguma coisa, seja ela qual for, e acontece, porque nós acabamos de orar e cremos, quem é que operou?
Foi eu porque orei ou foi Deus que operou? Então tudo é Ele. Nós apenas somos veículos. Nós apenas somos vasos de barro, transportando a glória de Deus. Nada somos. Ele é que é tudo. Então façamos segundo a sua direção. Por isso buscar o Espírito Santo, buscar a vontade de Deus para as nossas vidas ouça, você pode estar, ouça bem o que eu lhe vou dizer. Você pode ter trabalho, ter dinheiro, estar tudo bem na sua vida. No entanto, você não está bem. Porquê? Porque você está fora, completamente fora da vontade de Deus. E quando nós estamos fora da vontade de Deus, ouça, não há nada que resulte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Mas há alturas em que nós erramos. E que, se eu contar isto a qualquer outra pessoa, uma coisa qualquer que eu possa ter feito, a pessoa até pode dizer, não, isso não tem maldade nenhuma, não tem coisa. Eu vou-vos contar uma coisa que eu fiz. Eu agarrei e comecei a contar uma coisa que me aconteceu comigo. A outra pessoa. Estava a contar a outra pessoa. E quando eu contei, claro que o poder de Deus estava sobre mim. E eu saí numa circunstância onde estava em inferioridade numérica. Eu estava sozinho e eram várias pessoas. E eles tiveram medo de mim. Mas eu reconheço que o medo que eles tiveram de mim não é de mim. É daquilo que eu transporto. É de Deus que está em mim. Mas quando eu contei tudo isso, eu não dei glórias a Deus. E o que eu fiz agora mesmo, eu não o fiz na altura. Isto foi por volta da meia-noite quando eu contei isto. Por volta das 5 da manhã, eu estava a ser ofendido de tudo e mais alguma coisa. E vocês dizem, mas o que é que isso tem a ver com aquilo que aconteceu antes? Eu não dei glórias a Deus. Eu não honrei o meu Deus. Depois de acontecer aquilo, de ser ofendido, a pessoa foi levada até para a esquadra e tudo mais. Eu nesse dia, eu estava-me a dirigir para casa e eu estava a dizer, perdão, Senhor, pelo que eu fiz. Dá-me uma oportunidade que eu falo outra vez com a mesma pessoa. E apareceu no dia a seguir a oportunidade. Eu cheguei ao pé dele e disse, olha, lembras-te de tudo aquilo que eu contei, mas eu esqueci-me da melhor parte. Eu esqueci-me de dizer que tudo aquilo aconteceu por causa de Deus e não por causa de mim. O temor que eles tiveram não foi a mim, foi a Deus que está em mim. Como é que eu sabia que tinha errado? Eu durante a noite eu não soube, porque eu não busquei a Deus. Porque se eu soubesse, se eu buscasse, o meu coração me tinha pesado. E eu sabia que tinha errado. No entanto, Deus permitiu ser ofendido para perceber que alguma coisa estava errada na minha vida. Às vezes há coisas que acontecem a pessoas e as pessoas, não, isto aconteceu por acaso, mas aconteceu porquê? Mal não virá ao homem sem causa. Porquê que aconteceu? Qual é a razão? Alguma coisa na minha vida tem que mudar? Nós temos que ver tudo isso, analisar tudo isso, porque se calhar alguma coisa nas nossas vidas não está bem. Não está segundo a vontade de Deus. Uma vez eu queria ir fazer um trabalho e Deus me mostrou, o Espírito Santo me mostrou que eu não devia de ir. Mas eu, como tinha dito à pessoa, e pronto,
e disseram que eu ia ganhar dinheiro, mas eu sabia que não devia ir. No entanto, fui lá, por causa da outra pessoa, porque tinha dito à outra pessoa que ia ir ali, e fui lá. Fiz o trabalho, cheguei ao fim, não recebi nada. Nada. Absolutamente nada. E eu, quando saí daquele sítio, eu estava mais revoltado, mas não era que a pessoa me enganou e tudo mais, mas eu não queria saber disso. Isso é problema dela e com o meu Deus. Isso não é problema meu. Mas eu sabia que eu não podia ir. Eu estava revoltado comigo mesmo. E foi o caminho todo até casa a pedir perdão a Deus por eu não ter obedecido. Deus me estava a proteger. E eu pensando, não, eu vou ganhar uma coisa que Deus já me tinha dito que não ia ganhar nada, que ia perder, que me estava a dizer para não ir. E é aqui o que eu vos quero dizer, na nossa vida, muitas coisas vão aparecer à nossa frente com coisas muito boas. Não, isto vai ser bom assim, vai ser desta forma, isto vai ser bom. E o Espírito Santo está-nos a dizer não. Por isso nós temos que buscar, orar constantemente, enchei-vos do Espírito, como a palavra de Deus diz. Para quê? Para termos a direção espiritual de Deus, do nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, para sabermos o que temos que fazer. Graças a Deus, mas graças a Deus que eu tenho dado mais ouvidos ao Espírito Santo do que não ter feito isso. Há várias situações em que eu orei e sabia que não era a altura de fazer, não era a altura de ir, não era a altura, e não fui. E depois senti que devia de ir, e então fui. E todas as vezes que eu obedeci, todas as vezes eu tenho sido abençoado. Sermos cheios do Espírito Santo, desejo de receber a promessa que Jesus, que o Pai nos fez para nós, é para sermos abençoados. Mas eu vos quero levar às palavras que Jesus nos deu. João 16, 7. João 16, 7. Jesus, antes de ser crucificado, começa a falar aos discípulos sobre aquilo que está preparado para. E nessa descrição ele diz isto. João 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você pensa que é porque você fala que convence a outra pessoa? Você está completamente errado. Não, eu preguei e as pessoas se converteram. Não, você falou a palavra de Deus. Glória a Deus. E o Espírito Santo agarrou essa palavra e tocou no coração das pessoas. Foi Deus que fez tudo. Foi Deus que fez tudo. E quando nós percebemos isso, então o nosso trabalho com o Espírito Santo muda completamente. O alvo não somos nós. É Deus. Sempre será Deus. Veja que depois em João 16, 13, veja o que está escrito em João 16, 13, um pouco mais abaixo. Veja, mas quando vier
aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, aqui, tudo o que o Pai me tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo nos vai anunciar a vontade do Pai através de Jesus para connosco. Algumas pessoas pensam que não, pronto, mas na minha igreja o meu pastor já tem a direção, a pessoa A, B ou C já tem direção. Deus disse, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Nós vamos precisar de uma igreja que esteja cheia, todas as pessoas cheias do Espírito Santo. Porquê? Porque então, quando a direção vier ao líder principal dessa igreja, todos os outros vão saber que é verdade o que ele recebeu. Vocês estão a me entender? Entenda uma coisa. A direção de Deus, quando é dada, vem para um grupo ou para uma pessoa. E então nós sabemos a direção de Deus e aquelas pessoas que têm o Espírito Santo sabem a vontade de Deus. Essas pessoas que têm o Espírito Santo nunca vão contradizer. Nunca vão dizer algo contra. Porquê? Porque vão receber a mesma direção. Essa igreja é completamente igreja unida. É impossível quebrar essa igreja. É impossível fazê-la cair. Você está a me entender? Se você agarrar no Velho Testamento, os filhos de Davi tentaram usurpar o poder, tentaram ficar com o poder. E todos aqueles que tentaram ficar com o poder, todos caíram. E sabe o que é que Davi fez para eles caírem? Nada. Quem mantinha o trono de Davi era Deus. E manteve-o até ao final dos seus dias. E ele é que disse quem ficava no poder, e foi quem ficou no poder, e quem Deus estabeleceu e honrou. Não pense que, apesar de você saber alguma coisa, você vai fazer cair alguém de algum sítio. Não pense nisso. É Deus que estabelece todas as coisas. Então entenda uma coisa. O que é que nós precisamos? Ser cheios do Espírito Santo. E quando ficamos cheios do Espírito Santo, vem a direção divina. Você pergunta a Deus, Senhor, o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo operar? Você sabe o que é que eu tenho ouvido ou sentido para estar quieto e sossegado? E acredita em mim, para mim, é mais difícil estar quieto e sossegado do que estar a trabalhar ou a fazer alguma coisa. Toda a vida eu estava a trabalhar, eu estava a fazer alguma coisa, eu estava tendo direção para alguma coisa.
Agora ficar quieto. Mas se é a vontade de Deus, quem sou eu para contrariar? Se é a vontade de Deus, quem sou eu para contrariar? Minha pergunta para si é: você está a fazer a vontade de Deus na sua vida? É muito bom, é muito importante nós sabermos a vontade de Deus. Nós podemos estar a trabalhar num sítio que não é da vontade de Deus. Nós podemos estar a fazer uma coisa que não é da vontade de Deus. Nós até podemos estar a trabalhar para o ministério, mas estar completamente fora da vontade de Deus. Eu lembro-me de um pregador que andava a pregar de um lado para o outro e tudo mais, e ele todo diligente fazia, pregava aqui, depois ia a correr, ia pregar no outro lado, e ia pregar no outro lado. E depois teve um acidente e perdeu tudo. 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 Partiu o carro todo, perdeu tudo, tudo que estava dentro do carro, roubaram tudo. E ele ficou: Senhor, eu estava a pregar o teu evangelho. Eu estava a fazer o que tu disseste, ir por todo o mundo pregar o evangelho a toda a criatura. E ele depois foi para uma igreja e ficou numa igreja e ficou estático naquela igreja. E ele não tinha bem a direção do Espírito Santo. Porque ele não buscava. E ele dentro dele, aquilo remoía. Como é que é possível? Até que alguém chegou ao pé dele e disse: sabes porque é que tudo aconteceu? Aconteceu porque tu estavas completamente desenfreado. Tu estavas completamente fora da vontade de Deus e a fazer aquilo que Deus disse para tu não fazeres. Não era para fazeres isso. Não era para estares a pregar assim. Era para estares quieto. No entanto, tu querias ir, querias ir, querias ir. E ele entendeu e então começou a buscar a direção do Espírito Santo. E tudo mudou na vida dele. Tudo vai mudar na nossa vida quando recebermos e tivermos a direção do Espírito Santo para fazermos aquilo ou, inclusivamente, para estarmos quietos. Porque estamos a fazer a vontade do Pai. E isso é o mais importante de tudo. Fazer a vontade do Pai. Portanto, eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos dizer todos assim: Pai, eis-me aqui, Senhor, tu sabes quem eu sou. Tu me conheces. Desde o ventre da minha mãe, tu me conheces. Por isso, Pai, eu te peço que eu seja cheio do Espírito Santo, que eu receba a direção do teu Espírito Santo para todas as coisas. Que eu saiba sempre a tua vontade e aquilo que é melhor para a minha vida também. No nome de Jesus. Eu recebo na minha vida a tua promessa, Senhor. O teu presente para conosco. A tua direção. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Busca o Senhor enquanto se pode achar. E tudo muda na sua vida. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. No nome de Jesus. Amém.